Olá, bem-vindos a mais uma exploração focada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai analisar um tema que está super presente, né? A distração na era digital. Temos aqui um artigo bem instigante do Vinícius Maciel. O título é Os Desafios de uma Geração Distraída. E a nossa missão, assim, é tentar desvendar o que o autor pensa sobre como a tecnologia, esse fluxo constante de informação, pode estar, moldando a gente. Nosso comportamento, concentração, até a vida social e espiritual. Ele sugere que tem mais coisa aí do que só falta de tempo. Vamos mergulhar nisso. Exato. O ponto de partida é justamente esse, né? Essa sensação de que as ferramentas digitais, claro, são úteis, mas parece que elas puxam a gente para um estado de atenção, assim, fragmentada. Superficial, talvez. E o texto não para só na descrição. Ele levanta umas questões bem importantes sobre as consequências disso. E não é só no aprender ou no bem-estar, não. É num nível mais fundo, tipo de propósito, de conexão. O artigo já começa, assim, com uma pegada forte. Diz que as tecnologias da informação moldam mesmo nosso jeito de agir, de pensar. E tudo leva para um caminho. A distração. Ele até reconhece o lado bom, né? Ferramentas de trabalho e tal, mas logo critica a falta de instrução, talvez, para usar isso de forma consciente. Isso. E ele não fica só na constatação, não. O autor vai além. Ele elenca algumas consequências que, segundo o que ele apresenta ali no texto, são bem sérias, vão além do incômodo. Ele menciona, por exemplo, riscos para a saúde mental. Chega a falar em doenças crônicas ligadas a isso. Doenças crônicas? Nossa! E também impacto no aprendizado, na memória. Sabe, aquela dificuldade de reter informação. Puxa, e tem mais, você falou que ele menciona até desregulação hormonal. Isso é baseado em que exatamente? O artigo detalha isso? Então, ele cita essa questão hormonal como uma das possíveis consequências que estudos ou alegações científicas levantaram. Pelo menos é o que o autor parece ter visto. Mas ele não entra nos detalhes técnicos, sabe? De como isso aconteceria no corpo. É mais um ponto de alerta, dentro desse quadro geral de impactos negativos que ele associa ao uso sem critério da tecnologia. Entendi. É um alerta. E, além do individual, ele também fala de mudanças sociais, né? Sim, bastante. O autor descreve uma coisa que a gente meio que observa por aí. Trocar interações reais, sabe? Cara a cara, encontrar amigos, ir num culto, participar de algo na comunidade. E trocar isso por quê? Por equivalentes online, jogos, maratonar lives, ficar rolando feed. E o ponto-chave que ele levanta é que isso acontece mesmo quando a opção presencial tá ali, disponível. Não é só por falta de opção. Faz sentido. E qual o problema disso na visão dele? Bom, para ele, essa substituição não é neutra. Ele argumenta que isso vai afastando a gente das relações que importam de verdade, daquela conexão humana mais profunda. E pela ótica religiosa do artigo, isso também distanciaria a pessoa da relação com Deus. É uma mudança de hábito com implicações bem existenciais, segundo ele. E a forma como a gente consome informação também mudou radicalmente, né? O artigo bate numa tecla que, nossa, eu me identifico muito. Vídeos de 2 minutos já são longos demais. Totalmente. Livro vira filme, filme vira série, e agora a série compete com um vídeo de 30 segundos no TikTok, no Reels. Parece uma corrida pro fundo do raso, não acha? É uma aceleração. Impressionante. O autor até destaca como isso foi rápido, talvez rápido demais para a gente se adaptar de um jeito saudável. E aí ele joga uma ideia bem provocadora. Não fomos feitos para receber tanta informação. E ainda solta um nada é feito por acaso. Isso já dá a dica que ele vai aprofundar, buscar um sentido aí. E é aqui que a coisa fica, para mim, pelo menos, bem interessante mesmo. Ele dá um salto. Sai da nossa era digital e vai lá para Jerusalém do século I. Domínio romano. Qual a ligação? Pois é. Parece desconectado, né? Mas ele constrói um paralelo. O cenário lá era de um povo oprimido, esperando um Messias. Só que a expectativa principal, segundo o artigo, era por um líder político, um revolucionário que libertasse Israel de Roma. Um libertador terreno, digamos assim. Exatamente. A ânsia para uma solução política, imediata. E como Jesus entra nessa análise do autor? Bom, o texto usa algumas passagens bíblicas para mostrar como Jesus, nessa interpretação, tentava sempre desviar o foco dessa expectativa política. Cita, por exemplo, a pergunta dos fariseus, de quem o Cristo é filho. A resposta óbvia seria filho de Davi, ligando ele à realeza. Que era o que eles queriam ouvir, talvez, para confirmar a ideia do rei guerreiro. Exato. O artigo interpreta a pergunta como uma tentativa de enquadrar Jesus nessa caixinha política, de rei terreno. Entendi. E o famoso episódio do imposto a César? Ele usa isso também, né? Usa sim. Aquela pergunta capciosa. É certo pagar imposto a César? Uma bomba política na época. E a resposta de Jesus: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O artigo interpreta isso não como uma regra fiscal, mas como uma declaração de prioridades. Tipo, existem as coisas do mundo, César, mas elas não podem ofuscar o que é de Deus. A missão dele apontava para outro reino. Essa leitura da resposta sobre César é bem central para o argumento dele, então. Com certeza. É fascinante como ele usa isso para mostrar essa demarcação de esferas.
Jesus não estaria ali nem para liderar a revolta, nem para simplesmente se conformar. Ele estaria elevando a conversa para o plano espiritual. A ideia geral, que o autor reforça com a noção de não ser deste mundo, é que as preocupações com o reino de Deus deveriam vir primeiro. As disputas terrenas seriam comparativamente menos importantes. Ok, entendi o paralelo histórico e a leitura teológica. Mas como ele amarra isso de volta com a nossa distração digital de hoje? Qual a ponte? A ponte vem com uma advertência bíblica que ele cita de 2 Timóteo. A passagem fala para evitar contendas de palavras, discussões vazias, porque elas não servem para nada de bom, só para perverter os ouvintes. E aí ele aplica isso direto no nosso contexto. Diz que se engajar em muitas discussões online, tipo em rede social, é cair justamente nessas discussões vãs. Elas não edificam e ainda nos afastam do essencial na visão dele. Essa ligação entre debate online e perverter os ouvintes é forte. Ele dá exemplos de que tipo de discussão ele acha tão ruim assim, ou é mais geral? Ele não lista o debate X ou Y é ruim. A crítica é mais no nível do princípio, sabe? Qualquer discussão que desvie o foco das questões espirituais que ele considera centrais, salvação, Deus, etc., e que gere mais briga do que construção, cairia nessa categoria. E para dar mais corpo a essa ideia de alienação pela comunicação, ele até busca apoio em 2 teorias da comunicação. Ah, é? Quais? A primeira é a teoria do agendamento, agenda setting. Basicamente, a ideia de que a mídia, ao escolher o que noticiar e dar destaque, não diz o que a gente deve pensar, mas influencia muito sobre o que a gente vai pensar. O artigo usa isso para sugerir que a gente pode ser levado a focar em debates que para eles são secundários ou irrelevantes espiritualmente. Uma distração em massa, assim. Entendi. A mídia pautando o que importa. E essa pauta talvez não seja mais importante para o autor. E a segunda teoria? A segunda é sobre a ordem da argumentação. Como a ordem que os argumentos são apresentados, primeiro os prós, depois os contras ou vice-versa, afeta a persuasão. Efeito de primazia, efeito de recência, o texto sugere que isso pode ser usado de forma manipuladora para direcionar a opinião pública, meio que independente da força real dos argumentos. Então, peraí. Ao citar essas teorias, ele está dizendo que não é só a gente que se distrai por escolha própria. Existem mecanismos, até estudados, que podem ser usados para nos prender nessas discussões que ele considera vazias, nos tornando peças de uma máquina de alienação, como ele diz. Exatamente essa a ideia. As teorias servem para reforçar que essa alienação pode ser também resultado de forças externas, de técnica que direcionam nossa atenção sem a gente nem perceber direito. Tá, o diagnóstico está feito. Distração, superficialidade, alienação, manipulação. E qual a saída? O que o artigo propõe como alternativa? A alternativa é bem direta e com um forte componente religioso. Ele chama o leitor a não ser essa peça de engrenagem. A proposta é assumir o papel de ser o sal da terra, uma referência bíblica clara, né? De ter uma influência positiva. Isso significa para ele não seguir a agenda que vem de fora, mas promover ativamente a nossa agenda. E o que seria essa nossa agenda para ele? Ele define Cristo salvação, amor, arrependimento. A ideia é, em vez de gastar energia opinando sobre tudo que aparece, ou sendo levado por debates fúteis, o foco total deveria ir para essas questões que ele vê como eternas. É um chamado para priorizar o espiritual acima do mundano. No fundo, é um chamado bem forte para redirecionar o foco, a energia. O argumento é que, ao apresentar ativamente o amor de Cristo, a palavra de Deus, você aponta um caminho que ele identifica como Jesus e confia que o Espírito Santo vai guiar as pessoas para uma transformação, para a santidade, superando o que ele chama de pecado. É evangelização como antídoto para a distração. Então, para amarrar tudo, qual a mensagem prática final? Como ele conecta isso de volta à distração do começo? Ele faz a conexão no final de forma bem clara. Diz que, enquanto as pessoas estão nesse ciclo de distração, seja pela informação demais, pelo conteúdo raso, pelas brigas online, elas acabam deixando de lado práticas espirituais que ele julga essenciais. Tipo ler a Bíblia, orar. E ele afirma que ficar cultivando discórdia, em vez de amor, afasta a gente do propósito divino, enfraquece espiritualmente. Ele até usa uma imagem forte. Qual? Compara essa condição à de soldados feridos em uma guerra espiritual. Nossa, é forte mesmo. Sim, e serve para reforçar a mensagem principal, a urgência de reafirmar a identidade espiritual, o propósito que transcende o aqui e agora. A frase "não somos deste mundo" é repetida com bastante ênfase, e a exortação é para falar do céu e somente dele. A proposta final é essa: apresentar o amor de Cristo, a palavra, como o caminho verdadeiro e confiar que essa mensagem tem o poder de transformar e guiar as pessoas para uma vida com mais sentido, com santidade, segundo a visão dele. Entendi. É, sem dúvida, um argumento muito coeso, muito firme sobre onde colocar a atenção e a energia nesse mundo que ele descreve como cheio de ruído, né? Uma perspectiva bem específica sobre essa ótica cristã para lidar com a era da informação. Recapitulando rapidinho nossa análise de hoje, a gente mergulhou nas ideias do artigo Os Desafios de uma Geração Distraída,
Vimos o diagnóstico da distração pela tecnologia, as consequências apontadas para a saúde, aprendizado, vida social, analisamos os paralelos com a história e a Bíblia que ele usa para defender um foco mais espiritual, discutimos a crítica dele às discussões vãs, com base até em teorias da comunicação, e fechamos com esse chamado para um reengajamento na fé, na mensagem cristã, no que ele considera eterno. O texto realmente confronta a gente com essa questão da nossa atenção, né? Que é um recurso cada vez mais raro, mais disputado nesse ambiente digital, e isso levanta uma questão importante para todo mundo, acho, independente da crença. Como é que a gente navega nisso tudo com mais consciência? A facilidade com que a nossa atenção é pega, fragmentada, direcionada muitas vezes para coisas passageiras ou para discussões que só geram mais divisão, como o autor argumenta, é um desafio muito real do nosso tempo. Exato. E fica aqui uma reflexão para quem está ouvindo a gente. Com essa avalanche de distrações, de narrativas competindo pelo nosso foco, como é que a gente pode cultivar um discernimento melhor sobre o que realmente importa para nós? Como direcionar a atenção de propósito para aquilo que a gente considera fundamental, seja no espiritual, no pessoal, no intelectual, até no cívico, no meio de tanto barulho? Fica aí para a gente pensar.